No sertão esquecido do velho oeste brasileiro, onde o sol castiga até a alma e a poeira sobe como fumaça de lembranças queimadas, havia uma vila chamada Espinho. Era um lugar pequeno, de ruas de terra batida, casas baixas de taipa e uma praça central que, em dias comuns, servia para o mercado de gado e mantimentos. Mas, em certos dias do ano, aquela mesma praça virava palco de algo que ninguém gostava de admitir em voz alta: o leilão humano. Homens brutos chegavam de carroças rangendo, cavalos inquietos relinchavam, o cheiro de couro, suor e terra seca tomava conta do ar. E, no centro de tudo, erguia-se um palanque de madeira tosca, onde pessoas, quase sempre mulheres jovens, camponesas endividadas ou órfãs, eram exibidas como mercadoria. Era uma prática antiga, herdada de tempos mais duros, que a lei já começava a perseguir, mas que ainda sobrevivia nas sombras do sertão. Rafael Montenegro, fazendeiro de 28 anos, herdara a fazenda Aurora do pai, um homem respeitado na região. Alto, forte, músculos torneados pelo trabalho pesado com gado e terra dura, ele carregava nos ombros o peso de quem já viverá várias vidas. Viúvo há 4 anos, desde que esposa Lara morrera de febre pouco depois do casamento, Rafael mergulhara num silêncio profundo. Não era mau homem, longe disso, mas estava quebrado por dentro. A casa grande da fazenda era ampla, com varanda longa, quartos espaçosos e uma mesa de jantar sempre posta para 2, embora só ele se sentasse. O quarto do casal permanecia fechado, intocado, como um mausoléu. À noite, ele às vezes pegava o violão que Lara tanto amava, mas as cordas ficavam mudas em suas mãos. O trabalho preenchia os dias, nascer do sol até o poente, sem pausas, sem conversas desnecessárias. Os peões o respeitavam, o capataz João Salgueiro era o único que ousava trocar algumas palavras, mas até ele sabia que o patrão havia enterrado o coração junto com a esposa. Na Vila do Espinho, todos conheciam a história de Rafael. Coitado do Montenegro, diziam as comadres. Homem bonito, rico, mas vive como se já tivesse morrido. Ninguém se aproximava demais. Ele não deixava. Certa manhã, enquanto selava o cavalo para ir à vila buscar mantimentos, João tentou puxar conversa, algo raro. Patrão, ouvi dizer que hoje tem movimento grande na praça. Gente vindo de tudo quanto é canto. Rafael ergueu o olhar, sem interesse. Movimento de quê? Leilão. Um dos maiores dos últimos tempos. Não acho certo, mas o povo participa. Rafael soltou um suspiro pesado. Não tenho nada a ver com isso. Só vou pegar farinha, sal, querosene e volto. João assentiu, mas antes que o patrão montasse, acrescentou baixinho. Às vezes, patrão, a vida coloca coisa no nosso caminho sem a gente pedir. Rafael não respondeu. Apenas esporeou o cavalo e partiu, deixando para trás a poeira e o eco das palavras do capataz. A cavalgada foi longa, silenciosa, com o vento quente batendo no rosto. Ao longe, ele já via movimentação, carroças, cavalos, vozes altas. A praça parecia engolida por uma nuvem de expectativa sombria. Rafael amarrou o animal perto do poço e caminhou direto para a mercearia. Seu plano era simples: comprar o necessário e ir embora. Mas, enquanto escolhia os sacos de farinha, ouviu fragmentos de conversa do lado de fora. Deixaram a melhor pro fim, dizem. Moça branca, bonita, roupa simples, mas tem postura de gente forte. Vai dar briga boa no lance. As palavras mexeram com algo dentro dele, não curiosidade, mas repulsa. Terminou as compras rápido, colocou tudo no alforje e caminhou de volta ao cavalo. Foi então que a bengala do leiloeiro bateu forte no palanque. E agora, senhores, a última do dia. Rafael parou. Não sabia por quê. Apenas parou. O murmúrio cresceu. Ele virou o rosto lentamente e viu. Lá estava ela. Uma jovem de uns 22 anos, pele clara castigada pelo sol, cabelos escuros soltos e empoeirados, roupas gastas mas limpas. Acorrentada ao tronco do palanque, o queixo erguido, os olhos castanhos cheios de uma coragem que beirava a teimosia. Não era submissão.
Era dignidade. O leiloeiro puxou-a pelo braço. Senhores, aqui está Elisa Fagundes, camponesa. Sabe trabalhar na roça, costura, cuida da casa. 100 filhos, saudável. Vamos começar! Os lances subiram rápido, 50 mil réis, 55, 60. Os homens riam, comentavam como se avaliassem um cavalo. Elisa respirava fundo, o olhar perdendo brilho aos poucos. Rafael sentiu algo estalar dentro do peito. Aquele olhar era como olhar para o próprio reflexo de 4 anos atrás, alguém lutando para não se quebrar completamente. Sem pensar, deu um passo à frente. 100 mil réis. O silêncio caiu como pedra. O leiloeiro arregalou os olhos. A multidão virou-se para ele. Elisa ergueu o olhar devagar, surpresa. 100 mil réis do fazendeiro Montenegro. Confirmou o leiloeiro, quase tropeçando nas palavras. Algum lance maior? Ninguém ousou. Rafael subiu ao palanque, assinou os papéis, pagou. O leiloeiro soltou as correntes e entregou Elisa como se fosse pacote. Foi a primeira vez que ele falou com ela. Não precisa ter medo. Você vem comigo, mas não será tratada como estavam tratando aqui. Ela ergueu o rosto, voz fraca mas firme. Por quê? Por que o senhor fez isso? Por que ninguém merece ser olhado do jeito que te olharam hoje? Uma lágrima discreta rolou no rosto dela, não de tristeza, mas de alívio. Rafael ajudou-a a montar no cavalo com cuidado, e partiram. Atrás, a vila comentava, apontava, inventava histórias. Mas eles cavalgaram em silêncio, um silêncio que já dizia muito. A volta foi longa. O sol começava a baixar, tingindo o céu de laranja. Elisa segurava firme na sela, o corpo cansado de dias difíceis. Rafael mantinha o olhar na estrada, mas a mente presa naquele instante no palanque. Foi ela quem quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa, senhor Rafael? Pode. Quando eu olhei para o senhor lá na praça, parecia que o senhor já me conhecia. Ele apertou as rédeas. Não conhecia. Mas via algo em você. O quê? Ele demorou, escolhendo as palavras. Força. E dor. Das duas eu entendo bem. Ela baixou o olhar, tocada. É difícil quando a dor vira companhia constante e ninguém percebe. Rafael olhou-a de relance. Era como ouvir a si mesmo. Quando chegaram à fazenda Aurora, a noite já caíra. Lamparinas iluminavam a varanda. João saiu do celeiro. Patrão, demorou. Teve problema? Não. Só trouxe alguém comigo. João viu Elisa e arqueou as sobrancelhas. Do leilão? Sim. Mas ela não é como os outros. Quero que seja tratada com respeito. Elisa ouviu e quase deixou escapar um suspiro de alívio. Rafael ajudou-a a descer. No toque breve das mãos, os olhares se cruzaram de novo, mais intensos. Algo começou ali. João preparou um quarto simples na ala dos hóspedes. Enquanto conduzia Elisa, Rafael ficou no terreiro, olhando a porta por onde ela entrará, tentando entender a sensação estranha que o invadia. Não era amor à primeira vista. Era reconhecimento. Como se o mundo tivesse lembrado que ele ainda estava vivo. Naquela noite, Rafael dormiu pouco. Pela primeira vez em anos, sentiu medo, não da perda antiga, mas de voltar a sentir. No dia seguinte, o sol rompeu cedo. Elisa acordou com o canto dos galos e o cheiro de café fresco. Lavou o rosto, prendeu o cabelo e foi à cozinha. Lá estava Dona Zuleide, cozinheira há décadas, mexendo uma panela no fogão a lenha. Bom dia, minha filha. Você é a Elisa, né? Sou sim, Dona Zuleide. Bom dia. Senta aí. Vou te servir café. Elisa tentou recusar, mas Zuleide insistiu. Enquanto tomava o café quente com pão de milho, Rafael apareceu na porta, já de chapéu, camisa aberta no peito, suado da lida matinal. Dormiu bem? Dormi,
Sim. Obrigada pelo quarto, pela comida. Ele acenou. Hoje não precisa pegar pesado. Quero só que conheça a fazenda. Saíram juntos. Ele mostrou o curral, o estábulo, o pomar, o açude. Elisa observava tudo com atenção. É bonito aqui. Parece vivo. Já foi mais, confessou ele. Depois que minha esposa morreu, deixei muita coisa largada. Mas a terra é teimosa. Ela sentiu a brecha. Faz muito tempo? Tempo suficiente para todo mundo dizer que eu devia seguir em frente. Mas para quem fica, o tempo não anda igual. Pararam perto do cercado das ovelhas. Elisa apertou os braços em volta do corpo, como proteção. O que fizeram com você antes do leilão? Perguntou Rafael, com cuidado. Ela respirou fundo. Meus pais envelheceram rápido. A terra falhou. Um homem apareceu com dinheiro, papéis. Meu pai assinou sem saber ler direito. Quando não pagamos, ele levou tudo. Animais, casa, e por fim a mim. Como pagamento. Rafael cerrou o maxilar. Gente como pagamento. Foi assim que vim parar lá. Você sente raiva? Sinto mais cansaço. Mas também sinto que, se Deus me deixou viva até aqui, há um motivo. Ele olhou-a com reconhecimento. Eu também me pergunto isso. Por que ainda estou aqui depois de tudo? O Senhor fala como se a vida fosse castigo. Às vezes, para quem fica sozinho, é. Às vezes a gente prefere a dor porque é a única companhia que sobrou. Ele virou-se surpreso. Naquele instante, nasceu uma aliança silenciosa entre duas almas feridas. Nos dias seguintes, começaram a se observar. Rafael reparava na delicadeza de Elisa ao tratar os animais, na paciência com Zuleide. Ela notava como ele trabalhava sem reclamar, como evitava certos cômodos, como olhava o horizonte esperando alguém que não voltaria. Uma tarde, João comentou com Rafael. Ela é boa moça. Mas você tá certo disso tudo? Foi como se eu visse alguém pedindo socorro sem abrir a boca. Só não deixe a culpa do passado roubar o presente, patrão. Na varanda, ao fim de um dia, Elisa sentou-se ao lado dele. O senhor parece triste hoje. Às vezes as lembranças voltam com um sopro. Lembranças não são inimigas. Machucam, mas mostram quem a gente pode ser. Você fala coisas que eu devia ter entendido há anos. Eu só falo porque vejo nos seus olhos que o senhor sofre guardado demais. Eu amei muito uma mulher e perdi. Depois disso, tratei o mundo como trabalho. Respeito não é viver preso. Sua esposa não queria vê-lo sozinho. As palavras acertaram em cheio. Rafael percebeu que Elisa não despertava apenas lembranças, iluminava partes apagadas dele. Numa tarde sob um buzeiro, Elisa finalmente contou tudo: a doença da mãe, o desespero do pai, o homem chamado Amâncio Ribeiro que forjou dívidas, levou tudo e a vendeu. Rafael ouviu em silêncio, a raiva crescendo. Você não merecia isso. Ninguém merece. Eu só queria que ninguém me visse derrotada, mesmo destruída por dentro. Quando te vi no palanque, parecia que você lutava contra o mundo inteiro, mas ainda tinha dignidade. Porque quando o senhor falou comigo, foi a primeira vez em muito tempo que alguém me olhou como pessoa. Naquela noite de tempestade forte, o gado assustado rompeu a cerca. Rafael e João saíram na chuva. Elisa, contra ordens, foi atrás. Na lama, ajudou a segurar a estaca que Rafael tentava firmar. Eu falei para ficar dentro. E eu sei trabalhar. Juntos, conseguiram. Depois, na cozinha, Elisa limpou o arranhão no braço dele. Você não devia ter saído na chuva. E o senhor acha que eu ia ver você arriscar a vida sozinho? Os olhares se cruzaram. Uma faísca. Ela usou o nome dele pela primeira vez. Sangrou, Rafael. Naquela noite, ele percebeu, Elisa não era só alguém que ele salvara. Ela o estava salvando também. Semanas depois, foram à vila.
Elisa queria linhas de costura. Na venda, Jandira comentou sobre investigação chegando. Homens da lei queriam depoimentos contra os leilões ilegais. Promessa de punição e ajuda para recomeçar. Elisa sentiu o coração disparar. Justiça. Mas também medo de ter que ir embora. De volta, o conflito cresceu. Ela confessou a Rafael. Tenho medo de ir embora. Se decidir contar a verdade, eu vou do seu lado. A confiança se aprofundou. À noite, ele tocava violão de novo. Ela escrevia frases num papel. Um dia quero acordar sem medo. Mensageiro trouxe carta oficial, convite para depoimento, promessa de indenização e terra própria. Elisa decidiu, iria depor. Rafael a acompanhou. Na vila, ela contou tudo diante do Dr. Álvaro. Nomeou Amâncio Ribeiro. A voz firme, lágrimas contidas. Ao fim, a oferta, dinheiro e uma pequena propriedade registrada em seu nome, em outra região, para recomeçar longe. Rafael sentiu o chão sumir. Elisa ficou em silêncio. Na praça, diante do antigo palanque, ela perguntou. Você acha que eu devo ir? Acho que você deve ser dona da sua história. Ela confessou. Quando penso em futuro, não me vejo sozinha. Me vejo com alguém. E esse alguém tem o seu rosto. Ele admitiu. Você é claridade num lugar que eu achava escuro para sempre. No estábulo, ao voltarem, o primeiro beijo aconteceu, lento, profundo, cheio de tudo que viveram. Semanas depois, documentos chegaram. Elisa decidiu, ficaria. Arrendaria terra nova, mas seu lugar era ali, com Rafael. Meses depois, casaram-se no terreiro, cerimônia simples, com a fazenda reunida. Ela criou um galpão de costura, ajudando outras mulheres. Ele voltou a viver plenamente. No discurso final, o tabelião disse: que a justiça que Elisa conquistou sirva a todas as mulheres que sofreram. E que esse amor mostre que o sertão também é lugar de recomeço. Elisa sussurrou para Rafael. Agora sim, encontrei meu lar. Ele respondeu. E eu, minha coragem. Assim, sob o céu vasto do sertão, dois corações quebrados se reconstruíram juntos. A dor os uniu, mas o amor os curou. E a fazenda Aurora, outrora silenciosa, voltou a pulsar com vida, riso e esperança.